Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio é natural de Baipendi, Minas Gerais, apaixonada por cafezinho, viagens e animais, diretora de agência de intercâmbio e imigração por profissão e alimentadora de gatinhos nas horas vagas, Nina Caxambu. Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Nina na fila da vontade? Muito obrigada, Vá. Nossa, é bem isso aí, falou tudo. Eu sou uma pessoa canceriana, super caseira, gosto muito dos animais, família, amigos, bem do signo mesmo. E é isso, faço de tudo um pouco. Essa minha profissão é a última, né? Mas já fiz bastante coisa antes disso. Mas acho que agora essa é a profissão final. Final, Final, só assim do nossa. momento. Nossa, gente, já calma que essa parte de final tá, tipo assim, 50 perguntas pra frente na minha pauta, então vamos logo do começo. O que que foi que te levou, então, a sair do Brasil? Eu acho que eu sempre tive esse interesse em conhecer lugares novos, assim, principalmente eu acho que vindo de uma cidade, né, Caxambu, principalmente na época que eu nasci, assim, na época de adolescência, devia ter uns 19, 20 mil habitantes, hoje tem uns 25 mil. É, então eu Caramba. sempre procurei, sempre ficava assim, questionando o que que tem além daqui, sabe? E talvez até por sempre me ver um pouco diferente e não me encontrar muito na cidade do interior, né? A gente sabe, uma cidade super bem no interiorzão, então mais conservadora e etc. E eu sempre senti que eu queria ver o que que tem além de Caxambu. Então eu acabei saindo de casa bem cedo, com 17 anos, até porque a gente tem que sair para estudar, por exemplo. Então fui fazer faculdade em São João del Rei, que era 2 horas de Caxambu. Depois fui trabalhar em Belo Horizonte. E com isso, mas ainda não era o suficiente assim para mim. Eu sempre tive vontade de conhecer outros países, mas eu sabia que para mim, assim, na realidade, eu acho que só aconteceria mesmo imigrando, assim, eu não tinha condição de ir visitar só, quero visitar o país. Então eu fiz bastante pesquisa na época de algum país que eu conseguiria ficar. Eu já saí do Brasil pensando assim, eu vou mudar para sempre, assim, em teoria, né? Não saí assim com a intenção de ficar uns meses e voltar. Falei, então, tô indo embora, então vou procurar um lugar que tenha condição de eu me mudar mesmo, trabalhar na minha área, que eu trabalhava com TI na época. E aí foi quando eu achei a Austrália nas pesquisas. E aí eu tinha já uma amiga de Caxambu que estava morando aqui, era só ela que eu conhecia que morava aqui. E aí ela tirei algumas dúvidas, né? Porque 2010 não tinha, eu acho que nem sei se tinha Facebook na época, era tudo Nossa, não diferente, não consigo tinha Google lembrar. Maps, enfim. Gente, espera aí. 2010. Tinha Facebook, Tinha? sim, tinha, mas era semi-recente, É, tipo, de mainstream, fazia talvez 1, 2 anos, alguma coisa assim. Essa coisa de é. comunidades e grupos, nossa, que é sacanagem, né, cara, a gente começou agora. Oi, cada um, oi. Ai, gente, vai ser assim, olha, respira fundo. Isso que tá medicado, viu, imagina se não tivesse. Enfim, naquela época, essa coisa de grupo de Facebook, brasileiros em XYZ cidade, nossa, nem Sim, existia. não, eu fui conhecer os grupos depois, eu já estava aqui há muitos anos. E porque eu acho que, não sei, cheguei aqui, não tinha, não existia, eu achava que nunca teve, de repente uma amiga. Não, mas por que que você não procura no Brasileiros em Sydney, por exemplo? Eu, como assim tem um grupo? Aí, enfim, hoje já é outra realidade, né? Mas enfim, aí nas minhas pesquisas mesmo de Google, acabava que caía mais no site da imigração do que em algum lugar, não achava muita informação, sabe? Aí perguntei bastante para essa minha amiga e vi que na época TI era uma profissão em demanda aqui e que eu teria chance de talvez conseguir um visto e de ficar mesmo, e aí fiz o caminho de 6 meses de inglês, depois eu renovei para um VET,
E aí fui ficando aqui, tô aqui há 13 anos. Na época, a TI estava na lista, como se em É, algum momento a TI tivesse saído da lista, né? exatamente. Não, TI sempre bom. E aí, qualquer país, na verdade. Na época, em 2010 que eu pesquisei, eu tinha achado também Irlanda, por exemplo, seria uma boa opção, mas foi bem quando estava tendo uma crise grande na Europa. E aí eu fiquei meio que entre Irlanda e Austrália e resolvi vir para cá, porque eu tinha uma pessoa que eu conhecia, estava morando aqui, e aí resolvi Austrália, mas não me arrependo, não. Eu amo muito aqui. Olha só, então ela já vai e responde, né, a próxima pergunta, mas como que foi então tá, que a gente sabe, né, que a Austrália, Canadá são 2 grandes países que têm programas muito bons no sentido de quantidade, variedade, né, então programas fortes de imigração, de incentivar isso. Então, nas suas pesquisas, foi isso que motivou a vir para a Austrália, provavelmente o clima Sim. também, né? Aula Canadá já eu nem coloquei na lista. Tinha realmente uma facilidade pela profissão também, mas nem coloquei na lista, porque eu sabia que eu não ia. Como eu já estava pensando numa coisa assim a longo Longo prazo, né? prazo, né? Então já foi uma coisa, não vou conseguir ficar lá há muito tempo. E aí, como que foi então escolher para qual cidade você viria na Austrália? Bom, a cidade foi mesmo porque eu conheci alguém aqui. Então, eu já tô indo para outro país, assim, super longe. Enfim, meu inglês era intermediário, assim, bem só de escutar música. Sempre fui muito de música, assim, então eu escutava bastante música, em inglês, no caso. E porque eu conheci alguém aqui em Sydney, então nem pesquisei muito sobre cidades, assim, falei, vou para lá. E era uma amiga de infância minha, de Caxambu, que já estava morando aqui há um ano, mais ou menos. Eu falei, vou morar com ela, enfim, já era, né, uma grande vantagem, principalmente naquela época, assim. Então, decidi Sydney, nunca morei em outro lugar, sempre em Sydney, aqui na Austrália. Ainda continua amiga dela? Não temos muito contato, mas eu acho que a vida foi levando a gente em caminhos separados, Mas aqui tem umas 6 pessoas de Caxambu, viu? Eu falo que tem um representante de cada família, a gente brinca. E a gente sempre se encontra. Tenho 2 amigas de infância que são muito minhas amigas ainda, assim, a gente encontra quase toda semana e moram aqui. E vieram para cá por coincidência, coisas aleatórias. Assim, uma conheceu um namorado australiano no intercâmbio nos Estados Unidos e Nossa aí senhora. veio morar com ele aqui, enfim. A outra também veio estudar, não ia ficar, casou aqui. Umas coincidências, assim, que Caxambu é famoso aqui na Austrália agora. Pois é, menina. E eu achava que era só o sobrenome, né, dessa pessoa famosa, mas então é o nome artístico dela. Exatamente. Eu sempre brinco que quando eu quiser sumir é só colocar meu nome original, que é Marina Silva, e todo mundo vai conhecer. Não, mentira! E ainda. Não, mas não tem como você sumir sendo Marina Silva, porque, gente, temos uma ministra. Mas ninguém vai me achar mais. Se eu mudar meu nome de Nina Verdade. Caxambu, aí eu falo, quando eu quiser sumir, eu mudo meu nome. Mas era um apelido, Nina era meu apelido, aí Caxambu também. E aí foi ficando assim. Mas aqui na Austrália eles levam a sério, né? Eu já recebi convite de casamento, marcação, tudo assim, Nina Caxambu. Aí até eu explicar que aquele não é meu nome, que a gente usa apelido no Facebook às vezes. Mas aí ficou. Agora eu já acostumei. Pois é, gente. Depois o povo fala, né, que não tem como adotar nome de pessoas trans, né, chamar elas de outra coisa, Exatamente. pelo amor de Deus. Mas a gente vai chegar nessa pauta ainda. Mas antes disso, nesses 13 anos de Austrália, né, você já passou por inúmeros empregos até chegar nesse ponto em que você está agora, que você chamou de ponto final, mas não, é o do É do momento, momento. né, que é diretora da sua agência. Sim, Uma mulher imigrante, lésbica, empregando outras pessoas, em sua grande maioria, né, do universo LGBTQIA+. Então conta pra gente como que foi esse processo e como e quando também você soube que empreender, ter uma agência de intercâmbio era isso que você queria fazer? sim. Bom, eu sou uma pessoa muito inquieta também, eu tô sempre procurando alguma coisa para fazer.
Então, eu acabo com a minha saúde dessa forma, porque qualquer coisa, vamos fazer isso, vamos. Aí, projetos, tá? Não me chama para sair, que eu não saio de casa. Mas vamos fazer uma coisa, um trabalho voluntário, eu estou sempre engajada em tudo. Então, quando eu cheguei também, foi em 2013, 14, que eu descobri esses grupos de Facebook, tá? Eu não sabia que existia. E eu comecei como eu já estava aqui, quando eu encontrei o grupo, eu acho que o grupo devia ser recente, não sei, era um grupo menor, e eu vi as pessoas fazendo perguntas lá, e como eu já estava aqui há uns 3, 4 anos, quando eu descobri o grupo, eu começava a responder as pessoas. E eu passava meu dia respondendo todo mundo. E porque eu queria, assim, ajudar as pessoas a vir para cá, porque é isso, eu não achei informação, foi muito difícil para mim na época que eu vim para cá, e eu queria divulgar o máximo de informação possível, até que para mim deu muito certo. Eu comecei a trabalhar no segundo dia que eu estava aqui. Caramba! Foi sorte, a Mariana, que era a minha amiga que eu fui morar junto, ela trabalhava no restaurante, eu cheguei 30 de dezembro, e aí ele falou, a gente precisa de gente, a época mais busy aqui, era lá em Manly, quer trabalhar? Eu falei, claro, com jet lag e tudo, no dia primeiro estava trabalhando e trabalhei lá por 6 meses nesse lugar. Eu trabalhava 60, 70 horas por semana. Então, assim, eu morei 1 ano em Manly, nunca entrei na praia de Manly. Até hoje eu nunca entrei na praia de Manly, que eu acho que é um trauma. Porque eu trabalhava de frente para a praia, trabalhava 60, 70 horas e estudava 20 horas no inglês. Eu não tinha folga por nenhuma hora, praticamente. Pouquíssimas horas de folga eu tinha, porque, enfim, eu vim com pouco dinheiro, tinha que pagar ainda o intercâmbio, isso. Então, tudo que eu fui passando, assim, e aí eu estava procurando emprego, tentando entrar um pouco na área de TI aqui, e aí eu pensei, vou começar a tentar, como o meu inglês ainda não era muito bom, eu queria começar a ajudar brasileiros, talvez a criar um site, alguma coisa assim. Só que eu não era da área de criação de site no Brasil, mas aqui eu estava vendo uma demanda e eu comecei a tentar estudar como criar site e tal. E eu falei, vou criar um de teste, que foi quando eu criei o Tagarela. Eu falei, como eu respondo todo dia as mesmas perguntas, eu vou criar um site e vou começar a colocar uns textos e aí eu coloco o link. Isso tudo foi para facilitar a minha Uau! vida de responder coisas no Facebook. E o nome surgiu assim, Aí então? eu tava pensando, eu falei, eu quero um nome curto, uma coisa de uma palavra só e tal. Porque na época também eu pensei em criar um diretório, assim, de business. Falei, eu vejo gente vendendo isso, vendendo aquilo. Falei, vou criar um site, vou pedir pro pessoal se cadastrar e vai para facilitar esse encontro. Então a ideia do Tagarela era isso, eu vou contar um pouco de como funciona a Austrália e ter um diretório de empresas, essas coisas lá. E aí, como na época eu não lembro de outro site em português que ficava explicando como vir para a Austrália e tal, o site começou a ter muito acesso. E aí eu já estava trabalhando meio em paralelo, fazendo um site ou outro para brasileiros, e estava trabalhando como garçonete. Eu fiquei uns 4 anos trabalhando como garçonete aqui, em vários lugares. E aí foi assim que surgiu a Tagarela, assim. E como estava tendo muito acesso, aí depois eu já estava trabalhando com TI, na verdade, eu consegui meu emprego de TI aqui, e era para fazer manutenção em site e criar relatórios, então essa experiência me ajudou né, com a parte de criação de site. E chegou uma hora que eu tive que escolher, assim, porque eu lembro no site estava dando, na época, sei lá, em 2014, 30 mil acessos por mês. E aí eu pensei, pô, ou eu vou ter que deixar meu emprego de TI, ou eu vou ter que parar de mexer no site, porque estava ocupando muito tempo, ficar atualizando e tal. E aí eu conversei com o meu chefe de TI, na verdade eu pedi para ele me dar menos dias, falar, tem como eu trabalhar 3 dias por semana? E aí ele falou, não tem. Aí eu falei, então acho que eu vou sair. E aí eu saí, fiquei fazendo. Acabou que tudo deu certo, eu fazia freelance para ele, que eu cobrava, ele não queria me dar aumento, não queria me deixar sair, mas acabou que eu saí, ele começou a me pagar 3 vezes mais, porque aí eu cobrava a hora dele. Ai, olha, são umas Sim, escolhas nada inteligentes que essas pessoas sim. fazem. Mas que bom, né, Eu mais dinheiro para você. aí eu conseguia trabalhar menos dias, dedicava tipo um dia inteiro por semana para o Tagarela no site e mais fim de semana e tal, e trabalhava nos outros dias fazendo todos os freelas assim para conseguir me manter. E aí foi assim, foi indo e eu comecei a gostar.
nunca tinha pensado em abrir agência, assim, minha área era TI. Eu falei, não, eu gosto de ter o site, de fazer essas coisas, talvez eu vou conseguir monetizar de alguma outra forma, de propaganda, não sei o quê. Mas eu comecei a gostar mais também de ajudar as pessoas a chegar aqui. E aí eu sempre repassava para outras agências, né? Eu indicava agências, coisas do tipo, e até o momento que eu pensei, por que eu não posso fazer tudo, né? Já que eu já sei, eu já sabia, eu lia o site da imigração, eu sempre lia tudo no site da imigração. Aí eu traduzia, saía notícia, eu traduzia páginas e páginas e postava lá na Tagarela para o pessoal ver o que estava acontecendo. Então eu estava bem por dentro, assim. E aí eu resolvi abrir a agência. Falei, vou testar. E aí é isso, era só eu, né, por um ano, depois mais uma pessoa. Aí hoje, antes da gente fazer a entrevista, eu falei, deixa eu ver realmente quantas pessoas tem e o número de mulheres e tal. Então, nós somos 28 e 21 mulheres, e Uau. 60% da equipe é LGBT. Tem a cota de algum homem hétero, branco, nessa equipe? Tem. Tem um! Tem um! Muito bem, olha, Lá, para dizer que não é inclusiva ela, né? hoje mesmo a gente falou que a gente sempre brinca, a gente tem a nossa cota hétero no geral, né? Porque tem que cumprir para não falar que a gente é preconceituoso. Mas a maioria, eu sempre abro as vagas, preferência para a comunidade LGBT. Se ela não é preenchida, e aí sim a gente abre para a cota hétero. Nossa, gente, muito bom. E aí, falando sobre cotas e afins, eu vejo você também, na verdade, como uma ativista, né, do movimento. E aí você fundou o grupo Fruits from Brazil. Para quem nunca ouviu falar do Fruits, né, que infelizmente é quem tá fora da Austrália, e até quem tá na Austrália e nunca ouviu falar do Fruits, explica um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo o que é o Fruits e como é que surgiu. Tá. O Fruits from Brazil foi criado para a gente organizar a comunidade LGBT, mesma coisa, voltando. Eu cheguei aqui, eu não conhecia muitos brasileiros e não tinha essa coisa das comunidades do Facebook, então, principalmente LGBT, eu não conhecia nenhum outro brasileiro gay aqui. E você fica pensando, e aí mesmo quando começaram esses grupos, até hoje, os grupos são super homofóbicos, super machistas, Nossa, racistas, põe todos racistas, os. tudo. Então, até hoje, 2022, é uma tristeza. Então, imagina, eu ficava lendo os grupos para ver se aparecia alguma coisa. Aí eu pesquisava lá na lupa, gay, LGBT, porque eu queria sair também, queria conhecer o que o pessoal faz aqui. Não achava, aí eu saía, né, pesquisava na internet, achava bares gays e tal, e não encontrava brasileiros, assim. Então, eu falei assim, gente, não é possível. E daí, nos grupos nada acontecia, e eu falei. Aí até que uma pessoa mandou mensagem na Tagarela e eu comecei a colocar umas coisas LGBT dentro da Tagarela. Eu falei, vou colocar. Parece que não tem público para o meu, pro meu conteúdo LGBT, mas eu vou colocar mesmo assim, aonde conseguir, qual que é a ONG que apoia, por exemplo, homem com HIV, tudo. Eu falei, o que eu sei eu vou colocar. Quais são os aplicativos de relacionamento LGBT. E aí uma menina me mandou uma mensagem, falou, olha, você não sabe se tem algum grupo assim mais fechado que seja LGBT e tal. Aí eu falei para ela, não tem, mas bom, agora já tem você, vamos criar isso aí. Porque pronto, agora já conheci mais uma pessoa, pelo menos. Exato, né? Mais de Mais um, de um né? grupo. Né? Não dá para ser literal, né? Já dizia Los Hermanos, né? O bloco do eu sozinho, não dá para ser. E daí foi assim, aí eu criei o grupo dentro do Facebook, chamava Comunidade Brasileira LGBTQIA+. E aí eu falei, vou postar nesses grupos, e seja o que Deus quiser, e fui e postei em todos os grupos. Gente, criei um grupo LGBT, aí começa aquelas bobeiras, né? É o hétero marcando um amigo hétero, meu amigo quer entrar, ai, não sei o quê. Ai, típico, Até né? hoje, porque eu sempre tento postar de vez em quando sobre o grupo, porque tem sempre gente nova, né? E é sempre assim, sempre que elas marcam um amigo e não sei o quê, e fica nessa bobeira, mas também aconteceu muito de casal hétero, de mulheres me mandarem mensagem falando, ai, que bom que você criou o grupo, a gente estava procurando mesmo, assim, um grupo para swing. E eu, assim, meu Deus. Aí começou a piorar, assim, na minha cabeça. Eu falei assim, gente, já não tem gay e só tem gente doida aqui na Austrália. Porque tá achando que gay é bagunça, né? Todo mundo já acha, mas... Ai, gente, tem de tudo.
tem as bichas que quer ser monogâmica, casalzinho, bonitinha, morrer com 90 anos abraçada, assim como tem o hétero da putaria que quer pegar todo mundo e vice-versa, Sim. gente, né. Mas na época eu fiquei muito brava, porque é isso, a gente tava Não, mas com toda razão, e né. eu nem anunciei o grupo como não era um grupo de date, era um grupo de: "Gente, vamos se ajudar, trocar informação sobre o que acontece na Austrália". Um grupo exatamente como o outro, como o Exato, Brasileiros Ensine, como o Papo exato. Calcinha, tipo Imagina se assim, alguém manda você um cria um grupo grupo brasileiras na Austrália, o Papo Calcinha, aí um cara vai lá: "Ai, que beleza que você criou esse grupo só de mulher, eu queria entrar lá pra ver se eu não consigo sair com alguma". Tipo, é a mesma coisa, só que a pessoa não sei o que não é o propósito, não é pra isso que é o grupo, querido. mas enfim, criamos, e aí no primeiro mês já tinham 300 pessoas no grupo. E assim, ninguém Caramba. comentava no público lá, né? Eu recebia só inbox. Ai, nossa, ainda bem, eu já tô aqui. Gente que tava aqui há bastante tempo, todo mundo igual eu, assim. Nunca me senti confortável de postar público, porque piadas e tal. E aí, por isso também que a gente criou o grupo do Facebook, ele até hoje ele é secreto. Porque é o único jeito que o Facebook não libera para qualquer pessoa de fora ver quem são os membros, né? Porque então, há 10, 13 anos atrás era pior ainda. Algumas pessoas, ai, eu não sou, não saio do armário para minha família no Brasil, porque tem isso também. Muita gente vem para cá e aproveita que está em outro país e aqui vive uma vida que você olha a pessoa, você não imagina que quando a pessoa está no Brasil é outra, é outra coisa, sabe? Infelizmente, assim, não saiu do armário, Uhum. esconde o parto, né? Ninguém sabe que a pessoa é casada, enfim. Então é uma realidade triste, né, para a comunidade LGBT, mas Mas muito comum, comum, né, e muito comum. recorrente. E aí foi isso, a gente teve que deixar como secreto, então até hoje, se alguém quiser, se alguém for da comunidade LGBT quiser entrar no grupo Futs Brasil, tem que mandar uma mensagem no inbox pra gente no Instagram, que aí a gente consegue adicionar essa pessoa dentro do grupo. E hoje a gente tem, acho que quase 2.500 pessoas já, em toda a Austrália. Né? E aí a gente faz evento mensal, a gente conseguiu se registrar como uma organização sem fins lucrativos, acho que foi em 2019. Logo veio a pandemia, depois a gente tinha vários projetos para fazer, mas aí agora a gente está retomando, a gente já tem esse futebol das meninas na segunda, tem yoga Achei quarta-feira. maravilhoso. E teve um post no Papo Calcinha de uma menina: "Gente, ai, tô morrendo de vontade de jogar futsal e tal". Eu falei: Nossa, alguém postou, tipo, 2 dias atrás que tinha o futsal das meninas, o Fruits". Aí eu ia comentar, alguém já tinha comentado lá Sim, que tinha. Então, muito legal que tá sendo não só, né, um grupo da balada, que é legal também ter a festa, mas, sim. né, virou ONG. É, virou ONG, porque assim a gente também, a gente está se organizando cada vez mais para a gente depois conseguir aplicar para grants, e aí tem muito projeto que a gente não consegue fazer porque a gente não tem fundos, né? Então é difícil também. A festa também começou com um encontro, a gente encontrar recém-chegado e falar e tal. A festa ainda é assim, é balada também, mas eu falo, começa às 8 e vai até às 3 da manhã. Quem chega às 8, igual eu, quando eu não vou sempre. É a hora do barzinho, aí recém-chegado, e você faz amizade, tá todo mundo conversando. Aí quem chega às 11 já é para bater o cabelo na pista. Com Não tem certeza. para todo mundo, mas a ideia sempre foi mais conectar mesmo a comunidade LGBT que mora aqui, a gente se ajudar, do que ser uma balada, né? Então a gente tenta, a gente teve o projeto de filmes recente, que foi o segundo ano que a gente fez, a gente quer ter todo ano, foi muito legal. A gente trouxe a Rita Von Hunt para cá. Ai, gente, que inveja. Foi maravilhoso. Então, aos poucos a gente vai fazendo mais. E a gente tem hoje, né? Nós temos mais pessoas no comitê, então tem um monte de gente que ajuda, não sou só eu, né? Tem o André, Débora, Cris, Yasmin, a Ana, enfim, a Carol, que é a minha esposa, que também. Eu olho para ela e falo, Carol, ela, me deixa, não começa mais nada. Eu vou me separar de você, mulher, pelo amor da deusa. Eu quero paz, não vai arrumar mais nada para fazer. Mas é isso. Bom, tenho certeza que isso que você falou da Rita já é uma das respostas, mas o Fruits, né, de alguma maneira, ele pode ser um refúgio, um grupo de apoio, suporte, até uma família longe da Sim, família de origem, mas também fonte de educação, de cultura, de entretenimento e festinhas, né. sim. Quais são alguns momentos marcantes do Fruits que você tem orgulho?
Nossa, não, com certeza a Rita foi esse último festival de cinema foi muito maravilhoso, né? Até todos os filmes que estavam lá, a repercussão que a gente fez o primeiro, a gente trouxe também o Pedro HMC da outra vez, que também é uma pessoa, um ícone gay, é, e dessa vez a gente trouxe a Rita Von Hunt, que a gente queria trazer palestra, né? Então foi muito legal que o Gui, que faz a Rita, também fez um encontro no parque para o pessoal do Fruits, então todo mundo conseguiu ter esse encontro mais próximo com ele. E de participar com ele, você ficou aqui em casa, né? Ficou aqui em casa 3 semanas, o Gui e a Carol, que é a produtora dele. E foi, assim, maravilhoso conhecer ele de perto, ter uma amizade. Eu fui para o Brasil agora recente, eu fui na casa dele. Então, assim, com certeza foi um dos momentos mais marcantes que o Fruits conseguiu me proporcionar. E o evento do filme, na hora que acabou, assim, e foi muito legal, foi uma ideia do próprio Gui de, na hora que acabar o filme eu quero falar sobre os filmes, perguntar para a plateia, discutir os temas do filme. E isso foi muito legal e, assim, todo mundo estava elogiando o evento. A Carol, minha esposa, faz a curadoria dos filmes e foi muito especial esse último Fruits from Brazil Screen, que a gente chama. E é só de filmes, né, curtas, brasileiros, LGBT. Então, não é difícil achar todos os filmes, principalmente para ser curto e para caber. A gente faz um dia com 5, 6 filmes mais ou menos, e logo depois do filme tem drinks. Como a gente faz só um dia de evento, né, e a gente faz sempre durante o Mardi Gras. E falando do próprio Mardi Gras, como que não mencionar também, né? O último de vocês que, gente, saiu, ganhou prêmio, foi Sim, mencionado. do ano passado, né? Do ano Ah, é passado, verdade, desse ano foi que teve a Rita. O ano passado nós é verdade. fomos. Verdade, pior que eu lembro que a Rita, mas assim, era o do Do ano ano passado passado. mesmo que eu estava me referindo, que, gente, que babado. Mari me convidou para ir, eu até tentei, mas não rolou. Ó, se quiser ir, ano que vem. A gente já desfila desde 2014. Foi assim, a gente criou o grupo no Facebook e já estava até fechada a inscrição para Mardi Gras. Mas eu mandei um e-mail, falei, não tem como a gente desfilar. Ela falou, a gente sobrou, porque o grupo na época era de 100 vagas. E já estava próximo do desfile. Então, aí a organizadora do Mardi Gras falou, olha, sobraram 40 vagas, se você quiser juntar 40 ou 30. Eu falei, não, tá ótimo. A gente era um grupo pequeno, né? E aí a gente foi, pegou camiseta branca, só escreveu love na camiseta, botou um chapéuzinho de fruta, e aí o nosso primeiro desfile chamava Fruits from Brazil, porque aqui também eles chamam fruits, tipo, é uma gíria para pessoa gay, de fruta, igual no Brasil, é fruta, alguma coisa assim. A gente pegou isso, Aham. Fruits from Brazil. E esse foi o tema do nosso primeiro desfile no Mardi Gras, e aí acabou virando o nome do grupo. Então a gente sempre tenta trazer algum tema relevante, não só isso, a gente não quer trazer só festa, só carnaval, a gente sempre tem alguma coisa, a gente já foi, acho que em 2016, antes a gente já teve o Fruits do Brasil, que o tema era Don't Rain on My Parade, e a gente levou cartaz do Tony Abbott, do Donald Trump e do Bolsonaro, na época que a candidatura dele ainda era uma piada, e a gente levou contra essas 3 pessoas Aham. cartazes, enfim, e a gente levou para a avenida, e a gente desfilou como isso, a gente sempre leva cartaz escrito alguma coisa, e aí ano passado nós fomos o Fruits from Brazil against Bolsonaro, porque foi bem, né, antes da eleição, então a gente já tinha feito contra o Bolsonaro antes, e aí ele ganhou, foi super triste, e aí agora no ano passado a gente fez esse, e foi todo mundo de preto, e foi muito legal, assim, que foi uma outra vibe, assim, foi o que a gente fez mais protesto mesmo, e a gente acabou ganhando um prêmio do Mardi Gras como o espírito de 78, que em 78 foi quando começou o Mardi Gras, que as pessoas foram para a rua protestar e apanharam, foram presas, etc. Então, quem votou foram as pessoas de 78 que, né, estavam nesse evento original. Então, foi muito especial para a gente ganhou uma plaquinha e a gente ficou super emocionado de ter ganhado esse prêmio. Nossa, eu lembro a Mari contando toda emocionada, eu vendo os vídeos e eu já tô agora de novo. Foi muito legal, muito especial. Passou na televisão, né? Eles televisionando, assim, foi legal. Uhum. O comentarista na hora falou assim: tipo, a gente esquece, né, que o Mardi Gras não é só o carnaval, não é só festa, e que tem gente, tem países que ainda estão aí lutando para muitos direitos, né? Então a gente não pode esquecer disso Uhum. realmente. Principalmente a Austrália, um país tão multicultural, né?
tem gente aqui de vários países muito piores que o Brasil, onde, né, é ilegal, tem pena de morte, enfim. Então, é importante lembrar eles também que estão aqui só olhando, achando que é tudo muito lindo e, né, que não é assim para todo mundo, não. É um privilégio, apesar daqui também isso não é 100% seguro, tem homofobia, óbvio, mas é que comparando a gente se sente um pouquinho mais seguro. Nossa, não, com certeza. E o Fruits aí no futsal também, queria perguntar um pouco mais disso, mas antes, uma curiosidade sobre a sua pessoa, Ah, que você jogava um outro esporte no Brasil. verdade. Aí a pessoa, né, faz aí o contrário. Então, como é que foi que no Brasil você jogava rugby Sim, e aqui você tá jogando futebol? sim, verdade. É, porque eu não sou boba, né? Eu sempre falo, eu não quero apanhar das australianas. É como se você jogar futebol, é isso, com australianos aqui, que eles não vão saber jogar tão bem, eu não quero jogar rugby. Não, mas no Brasil eu sempre gostei muito de esporte coletivo, então sempre joguei futebol. E aí uma pessoa da empresa que eu trabalhava lá no Brasil, jogava rugby. Eu falei, como assim tem rugby no Brasil? Eu falei, posso ir? Ela pode. Ela já me levou e joguei por uns 3 anos até eu vim para cá, no BH Rugby, que é no time de Belo Horizonte. E muito legal, assim, não sou a melhor pessoa no rugby, eu assumo, eu sou melhor no futebol do que no rugby, mas eu amava, assim, a gente ficou como uma família mesmo, porque viajava para jogar campeonato, e é muito legal ver que o Brasil está crescendo bastante, na verdade o feminino de rugby é um time muito bom, as meninas no Rugby 7, e aí a gente como empresa também, hoje a gente patrocina o Rugby League brasileiro, que é um time de brasileiro de rugby que está montando para jogar campeonatos mundiais e tal. Então tem gente que joga no Brasil, tem uns que vem treinar aqui, e hoje a gente consegue patrocinar eles, que é muito legal. Tem a nossa logo na camiseta do Brasil de rugby, assim, que era um esporte que eu jogava. Mas aí chegando aqui, a gente tem que trabalhar, né? Então eu falei, imagina, eu não posso jogar rugby e depois ficar quebrada e não conseguir. Eu sou garçonete, eu tenho que carregar 3 pratos e não tenho condição de ficar sem trabalhar. Então, por isso que eu não joguei, mas eu cheguei a jogar rugby touch aqui, que é assim, sem a porrada, é só de brincadeira, enquanto não parou. Uhum. Então, eu cheguei a jogar de brincadeira, assim, tinha um time só para amador. E agora também voltei a jogar futebol. Nossa, gente, e que incrível, né? O poder que a mulher empreendedora tem de certa forma continuar contribuindo com a causa esportiva lá também. Eu queria que você contasse um pouco mais a Tagarela em si, qual que é, tipo, valores da empresa e como que vocês são, de como que a empresa evoluiu também, Sim, né? De quando foi aquela primeira pessoa que deu a oportunidade para mim, que, gente, vamos combinar, né? Já tá difícil com as agências que estão no mercado há inúmeros anos. Como que você, como indivíduo, fala, puta, vou com essa empresa que eu nunca ouvi falar antes? é. É difícil, assim, mas hoje, né, depois de muitos anos já também, eu acho que quando eu comecei a agência foi um pouco mais fácil, foi um caminho meio natural, porque eu já tinha o site e já tinha, então muita gente conhecia o site e conhecia meu nome de eu estar sempre respondendo, e a pessoa falava era comigo mesmo, então a pessoa tinha uma confiança, né? Bom. Então, é, Então você já fez aquele networking por um então ano foram ali, uns né? 3 anos, uns Antes. 3 anos só de ter o blog, era só um hobby, até Uhum. realmente ter agência. Então, acho que foi um caminho natural, não tive tanta dificuldade, assim, de entrar no mercado, mas foi difícil, é isso, eu entrei, pouquíssimos clientes, enfim, foi um caminho muito longo, né, ainda, é isso, na época que eu abri, eu tinha minha ex, que cuidava de tudo, assim, financeiramente, e eu estava investindo nessa oportunidade, entendeu? Então, foi assim que começou, e até chegar aqui hoje com quase 30 pessoas, mas foi bem
Isso foi bem natural, porque já tem bastante tempo, agora tem quase 7 anos, né? Então a gente foi crescendo aos pouquinhos e é sempre com essa mesma mentalidade, a gente tenta contratar pessoas que têm a mesma mentalidade que a gente. Então a gente sempre conversa bastante antes, explica, fala, olha, a gente é uma empresa que se posiciona nas redes sociais, a maioria da equipe é LGBT, a gente se posiciona até politicamente, né? A gente trouxe a Rita Von Hunt, enfim, então você não pode ter nenhum problema com isso, óbvio, e, além do mais, você tem que fazer parte da nossa equipe. Então, a gente sempre tenta contratar pessoas que estão ali na mesma vibe que a gente. E, como também não era meu interesse, eu quero abrir uma agência de intercâmbio, e meu interesse foi ter o blog antes para ajudar as pessoas a vir para cá, eu falava, poxa, foi tão difícil para mim, não precisa ser difícil para todo mundo. Se eu sei a informação, eu quero passar para o máximo de pessoas possíveis. Então, falei, olha, eu só vou ter agência se for para ser uma agência diferente, porque a agência já tem um monte de agência. Então, eu só vou abrir se for isso. Eu quero passar o máximo de informação grátis, né? Assim, eu não ligo de ficar escondendo informação para só o cliente e tal. Então, vou começar a divulgar coisas no Instagram. E a gente conseguiu manter isso, a gente foi passando, foi crescendo de pouquinho, então cada pessoa que entrava já abraçava a ideia, então foi fácil, assim, a gente ir crescendo aos poucos, e aí a minha esposa, que é a Carol, ela é diretora de marketing, ela cuida de todas as redes sociais, da cara da Tagarela, né, então isso também facilita, porque com certeza, né, a gente é bem parecida nos valores, e a gente tenta passar isso para os funcionários, assim, e a gente tem o nosso sonho. Hoje a gente já tem na Tagarela Intercâmbios, a gente conseguiu mudar a jornada de trabalho para 6 horas por dia, de segunda a sexta. A gente tem vários sonhos para a Tagarela, assim, a gente quer que seja um lugar que seja legal de trabalhar. É lógico que a gente se estressa com problemas, com clientes, mas que entre a gente seja um ambiente agradável, que a gente trabalhe ali, vamos lá trabalhar o melhor, dar o melhor que a gente consegue nessas 6 horas por dia. A gente pede para o pessoal não ficar trabalhando fora do horário, deixa o celular lá na agência para você nem ficar querendo responder fora do horário. Então, assim, a gente preza muito pela saúde mental dos funcionários, né, também, porque é isso, a gente acredita que, tipo, o trabalho é uma coisa que a gente tem que fazer na vida, mas eu sempre falo, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você ama. Porque é uma coisa que você é obrigada a fazer todo dia ali, e lógico que você fica estressada. Se fosse assim, Uhum. acordei hoje, quero trabalhar ou não, se fosse uma escolha, aí sim. Então, para mim, não existe um trabalho perfeito. Eu faço aquilo que eu amo, então, para mim, isso é ficção. Tem gente. Porque ainda não é escolha pra Exato. gente, né, não somos herdeiras. Minha mãe estava brincando né, outro dia. Postei alguma coisa de filtro, né. É. Porque eu não nasci herdeira. Minha mãe: "Claro que você é herdeira". Eu falei: "Claro que não, você não morreu". Você Não estou querendo te matar, mas não sou herdeira. Serei um dia, Sim, infelizmente, mas não, eu não tenho a escolha de não trabalhar. Tem exatamente. aquela coisa, tipo, estou doente, aí, obviamente, eu tenho a escolha de não trabalhar naquele dia, Sim, mas não trabalhar, é, ponto. Ou seja, então se, né, as condições de trabalho, você está podendo oferecer um diferencial aí, é muito bom sim. saber. Então, acho que são os valores, a gente ter qualidade, sempre ser bem sincero e prestar um atendimento de qualidade, e ter qualidade tanto com os clientes quanto internamente, né? Então, acho que a gente tem muito a melhorar, sempre tem, a gente está todo dia tentando melhorar, mas esse é o nosso sonho, assim, que seja realmente um lugar e que todo mundo devia ser assim ou está caminhando para isso, né? Eu acho que a gente já está muito avançado aí. Na nossa opinião, a gente acha que as pessoas não rendem 8 horas por dia, assim, é uma jornada muito longa, então não mudou nada, assim, né? Trabalhar 6 horas, a pessoa faz a mesma coisa que ela faria em 8, faz mais eficiente, tem um tempo ali de manhã, quem quer vai na academia, vai, enfim, faz o que quiser, sai mais cedo, para ter uma vida pessoal, uma qualidade de vida. Acho que principalmente saindo do Covid, a gente vê, né, essa questão de saúde mental. Ninguém saiu bem desse Covid, né, desse período. Então, é muito importante a gente cuidar disso, porque é isso. A gente não sabe até que dia a gente está aqui e a gente tem que aproveitar também. Ficar refém de trabalho, não. Por mais, eu já fui muito workaholic, eu acho que mais por estar criando empresa, era sozinha, então trabalhava muitas horas mesmo. Hoje eu ainda trabalho mais do que eu gostaria, mas eu sei que eu estou caminhando. Eu e a Carol, principalmente, a gente está caminhando para conseguir trabalhar
uma jornada legal e ter mais tempo livre para aproveitar também. Bom, você já tocou um pouco no próximo ponto, que é uma coisa que todo imigrante tem em comum, ou já teve, né, em algum momento, é a culpa de estar longe. Sim, Então, perder momentos importantes da família, formaturas, casamentos, nascimentos, doenças, e aí aquele mais temido de todos, que é a morte. sim. E aí, infelizmente, recentemente você passou pelo falecimento do seu pai, É. e mesmo você tendo o visitado poucas semanas antes do acontecimento, né, que possivelmente ameniza um pouco aquela sensação de faz X anos que eu não via tal pessoa e agora ela se foi, que infelizmente muitos de nós acaba passando, mas ainda assim o baque vem, né? Sim. Como é que tá sendo esse luto pra você? Tá sendo bem difícil, né? Amanhã vai fazer 2 semanas que meu pai faleceu. E eu acho que a gente tem vários momentos do luto. Até hoje eu tava pensando, eu acho que hoje eu já tô no momento de negação, assim, que eu já fico, não morreu, não quero pensar, não quero saber. A gente meio que esquece, né? Tem várias coisas, mas eu acho que, principalmente com meu pai, que ele estava doente, e eu venho trabalhando isso já há um tempo, né? Na terapia, principalmente, que me ajudou bastante. Foi a mesma coisa comigo com relação ao meu avô. Exatamente. Foi um processo de luta em vida. Exato, exato. Então a gente falava muito sobre luta em vida. Então, apesar de não achar que meu pai ia falecer tão rápido, né? Então eu vim para cá há 5 semanas, ele faleceu 2 semanas achando que ele ainda ia viver por, sei lá, talvez mais um ano, mas acabou que, enfim, não aconteceu desse jeito, mas era uma coisa que eu sabia que era próxima, mais próxima do que a gente pensa, né? Às vezes a gente até pensa, mas talvez alguém pode ter um acidente, pode morrer até antes, né? Então, mas é Uhum. diferente quando você sabe ali que a pessoa está doente e que isso vai acontecer, assim, é certeza, né? Assim, quando você não sabe, mas então eu já estava trabalhando isso na terapia. Eu fui para o Brasil na época do Covid, eu e a Carol, como as fronteiras estavam fechadas, a gente estava trabalhando de casa, a gente falou, vamos para o Brasil, a gente tem esse momento que a gente vai poder passar mais perto da nossa família. Porque no começo, né, mudando para a Austrália, eu ia para o Brasil de 2 em 2 anos, mais ou menos. Eu sou uma pessoa bem fechada, tímida, introvertida, assim. Então, mesmo com a minha família, eu não sou uma pessoa de fazer vídeo. Eu acho que eu fui fazer vídeo com a minha família há pouquíssimos anos atrás. Na época que eu cheguei, eu ia na rua ligar de orelhão. Você também está aqui há muito tempo. Ai, gente, os famosos cartões de Cartão de 10 ligação. dólares. E aí ligava. Então, eu ligava, sei lá, a cada 2 semanas. Era uma ligação. Falo com todo mundo um pouquinho, assim. Uhum. Então, eu tenho uma relação próxima com a minha família, mas do meu jeito, que é assim, a gente sabe que tá tudo bem, a gente troca umas mensagens, mas não sou uma pessoa de que tem gente que fala, todo dia eu falo com a minha mãe. Eu falo, não, Gente, não, e falar de horas. falar. Não sei o que aconteceu, da Gente, hora que você dormiu, da hora que acordou, já tá falando de novo. pois é, eu malemar trocava nessa época que eu tinha amigas que falavam: "Gente, ai, eu ligo pra minha mãe todos os dias". Eu falei: "Gente, eu sei lá, não existia WhatsApp nessa Não, época que eu tô referindo, era acho que por aí 2010, não, era trocava é, e-mail, mensagem ali, e aí com o advento do WhatsApp foi isso, era mensagem de texto aqui e ali, mas sim, não essa coisa de ligação todo gente, não. não. Não, nunca foi Beijo, não me assim. liga. E, e a gente na família ali, a gente é um pouco mais desapegado nesse sentido de ser do interior. O meu irmão mora no Paraná, minha irmã mora em São Paulo, eu tava morando em Belo Horizonte antes de vir pra cá. Então não é que era fácil também, a gente também já não se ligava todo dia e já não se via todo mês. Então foi um processo ok também de eu vir me mudar pra cá. Meu irmão, por exemplo, do Paraná, a gente via uma vez por ano no Natal. Então, falei, tanto faz eu estar na Austrália ou estar no Paraná, né? É, então, eu vinha trabalhando isso, e aí no Covid a gente acabou ficando 8 meses lá, que foi muito bom, fiquei muito próxima da minha família, e como você também, né, tá há bastante tempo fora, assim, foi maravilhoso esse tempo que eu passei lá, porque parecia que eu conheci eles de novo, assim, porque eu não sabia da rotina deles, né? Você tá lá vivendo 8 meses de novo, eu falo, nossa, então é isso, quando você fala que você tá indo não sei onde, tipo, agora eu consigo visualizar as coisas, entendeu?
Então, para mim foi muito importante ter passado aquele tempo, que eu me aproximei muito mais da minha família, comecei a falar mais com eles no WhatsApp, até porque você tem assunto, né? Porque é isso, se eu tô fora, eu não sei. Aí você vai, oi, e aí, como é que tá? Ah, tá tudo bem. Agora você tá lá, você fala, mas e aquilo, não sei o que é que eu vi, e aquilo. Então, assim, é diferente, né, quando você mora fora e fica muito longe. E em dezembro, a gente foi passar o Natal, eu e a Carol, vamos pro Brasil, vamos passar o Natal, a gente ficou 1 mês e meio lá. Foi quando eu cheguei, eu vi que meu pai não estava muito bem. Então já foi bem difícil essa chegada lá. E voltei em fim de janeiro, fiquei 1 mês aqui só e meu pai tinha ido para São Paulo fazer uma cirurgia de emergência, que foi quando eu decidi ir pro Brasil. Então, tipo, sei lá, o Guilherme estava aqui, a Rita, e foi muito importante também que o Guilherme passou por isso com a mãe dele. E a gente conversou bastante, ele me deu muita força, o Gui, a Carol e a Carol, minha esposa, são 2 caras. Então, eles estavam aqui até quando eu comprei minha passagem para ir para o Brasil. Então, eles foram embora, sei lá, na segunda, na terça, e eu fui na sexta-feira para o Brasil. E ia ficar lá em São Paulo com a minha irmã e ajudar ela com meu pai. E a gente acabou tendo que voltar para Caxambu, porque já não tinha mais o que fazer lá em São Paulo, no hospital. E foi quando fiquei cuidando mesmo do meu pai, assim, cuidando dele o tempo todo. Mas aí ele deu uma melhorada, assim, então tava com a esperança que ele ainda ia ficar mais um tempo com a gente. Mas lá mesmo que eu queria contar essa experiência, porque que foi muito importante para mim, porque eu fui e aí eu voltei, passou uma semana que eu voltei, ele ficou mal. Tipo, desceu assim, voltei mais tranquila, achando que eu ia ver ele no Natal. Falei, não, no Natal eu vou de novo. Mas passou uma semana, ele já ficou mal e foi dali que eu já pensei, nossa, eu acho que não vou conseguir ver meu pai no Natal. E aí começou a ficar bem difícil, assim, porque a gente fala, por mais que você fique preparada, tá fazendo terapia, não sei explicar, não consigo explicar o sentimento, assim. E aí eu pensei em ir de novo pro Brasil, sabe? Mas eu também, mesmo assim, meu pai ficando pior, não imaginava que ia ser tão rápido, né? Então, acabou que foi só mesmo alguns dias antes, tipo, nos últimos 5, 6 dias dele, foi muito, muito rápido, que minha irmã falou, olha, eu acho que agora realmente não tem mais o que fazer, e aí me deu um desespero, assim, eu queria ir pra lá. Aí eu falei, eu vou, e eu entrei num desespero, assim, que eu não tinha sentido antes, por mais que eu estava preparada. E foi muito bom conversar com a minha irmã, com meus irmãos sobre isso, porque é uma coisa que eu fiz quando eu tava lá no Brasil agora, antes disso, foi conversar com todos os meus irmãos. E eu já tinha tomado minha decisão. Eu falei, olha, ficar aqui cuidando do meu pai já foi super difícil. Tá vendo ele desse jeito, né? Tava muito difícil. E eu acho que eu não quero voltar. Falei, se vocês me ligarem e falar, olha, meu pai tem mais uma semana de vida, eu acho que eu não quero vir. Porque pra que eu vou sair de lá só pra vir aqui ver meu pai morrer? E eu falei, é uma escolha minha, eu acho que cada um pode ter a sua escolha. Então a gente conversou bastante sobre isso, sobre, enfim, o que a gente queria, quando isso acontecesse, se acontecesse. E acabou que, na hora que eu tava aqui, eu tava desesperada, assim, eu quero ir, eu preciso ir, eu quero ir, eu preciso ir. E aí, conversando com a minha irmã, ela falou assim, lembra que a gente conversou, a gente falou, toma a decisão antes desse momento chegar, porque senão você não vai conseguir decidir nada direito, enfim. E nem deveria. Então, foi muito bom, só que eu tava pra comprar, eu ia comprar a passagem, falei, antes de eu comprar, eu vou ligar pra minha irmã. Aí eu ia no dia seguinte de manhã, isso já era aqui, né, à noite, e aí eu liguei pra ela falou assim, não vem. Ela falou, não vai dar tempo de você chegar aqui, e também você já estava aqui, lembra do que a gente conversou, você já tinha feito uma decisão antes, e agora você está de cabeça, né, você não está pensando direito, então acabou que eu não fui, e aí eu consegui ficar em paz com essa decisão depois, foi muito difícil, porque logo 2 dias depois meu pai faleceu,
foi horrível, óbvio, assim, foi muito, muito difícil estar aqui, porque na hora também a gente pensa, eu sempre pensei assim, eu já passei por esses momentos, tipo, minha avó, já passei por esses momentos antes, você também, imagino, com muito tempo de Austrália, e eu nunca fui, assim, de emergência para o Brasil, nunca tinha ido antes. E porque eu sempre pensava, não adianta, não sei, isso é uma coisa pessoal, né? Mas eu não quero ir. O que adianta eu chegar lá para o enterro de alguém, sabe? Tipo, isso não vai mudar nada, não vai mudar. E até um pouco antes, a pessoa tá morrendo. O que vai adiantar? Eu não vou mudar meu relacionamento com meu pai chegando lá no dia, um dia antes, 2 dias antes. Então eu tava em paz comigo de eu ter ido antes, mas me pegou assim, de eu falar, nossa, eu queria dar um abraço aos meus irmãos. Todos os meus 3 irmãos estavam lá. E eu assim, então, por mais que eu pensasse mais no meu pai, mas depois eu falei, não, mas eu queria estar lá para dar Não era por ele. eu queria um abraço dos meus irmãos. Então, isso foi a parte mais difícil, assim, mas pensando agora, eu tô tranquila, isso, porque eu tô com a terapia em dia, eu já estava trabalhando isso da culpa. A culpa é uma coisa que eu levo muito comigo. Eu acho que toda imigrante, mulher imigrante, tem muito essa coisa de culpa de estar longe. Eu consegui trabalhar isso, já tem anos que eu faço terapia, então indico, super indico. Mas foi assim que eu consegui ficar tranquila aqui, sabe? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é isso. Cada um tem uma opinião sobre isso. Tem gente que quer ir de qualquer jeito, mas principalmente a gente que mora fora, a gente tentar aproveitar o pouquinho que a gente tem quando a pessoa tá bem, né? Quando a gente consegue. E assim, entendo também que cada um tem um relacionamento com família. Eu não sou aquela pessoa que acha que família é tudo e você tem que amar todas as pessoas da sua família só porque é de família. Então, cada um com seu essa opção, não sei, mas a gente tem que pensar nisso, sabe? O que eu acho importante para mim foi muito importante eu ter pensado sobre isso, eu ter tomado decisões antes de acontecer, eu ter ido antes. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tentar aproveitar os momentos quando a pessoa tá bem mesmo e, enfim, não ter essa culpa, né? Total. E eu passei por duas experiências similares, mas diferentes, que uma foi em 2013, com a minha avó paterna. Só que eu já estava de viagem marcada para o Brasil. E aí meu pai me ligou e falou: olha, a avó não tá bem, foi internada e eu não acho que ela vai aguentar até você chegar daqui, era dali 2 semanas e meia. Me ligou numa quinta, na segunda-feira então eu embarquei, consegui antecipar, tipo, passagem por $100, foi assim, Nossa, uau, foi muito bom. Isso, e aí foi bom, porque eu consegui curtir com a minha avó, né, fui visitá-la no hospital, e realmente se eu tivesse ido dali 2 semanas como programado originalmente, e os planos que eu tinha, não ia ter dado sim. para visitá-la. E aí, ano passado, minha irmã mais nova me ligou e falou: olha, agora era o vô materno. O vô não tá bem e não sei quanto tempo mais ele tem. Melhor você vir, porque já fazia também quase 5 anos que eu não ia. Tivemos pandemia no meio, né? E aí fui, e eu já fui certa, que eu sabia que era despedida. E eu fui trabalhando isso antes da viagem, durante a viagem, um ano inteiro quase depois da viagem, que meu avô faleceu agora no começo de fevereiro. E eu fui em março, então foi aí 11 meses de quando eu fui, Sim. né, até ele finalmente partir. E assim, e eu falava na terapia, falei, longe de mim querer matar o meu avô, mas, né, o que você escreveu recentemente no seu post em homenagem ao seu pai, o descanso em paz, não tem descrição melhor, porque é extremamente egoísta da nossa parte Exatamente. querer prolongar a estadia na terra de uma pessoa que está num É, sofrimento tão absurdo.
E aí, durante esse processo, enquanto eu estava lá, e um pouco depois também, eu ligava para minha avó. Ia conversava: "E aí, como é que você tá?", né, "Como é que tá o vô?", não sei o quê. E minha avó é uma capricorniana bem, assim, racional. Uhum. "Ah, porque faz isso e aquilo", e ela: "Olha, eu já sei como que é o processo de inventário, porque passou isso com o meu tio, né, o filho dela, que faleceu, sei lá, uns 10, 11 anos atrás. Ela: "Eu sei que demora X tempo para liberar o dinheiro, porque vão congelar tudo, aí faz isso, aquilo. Então, já transferi um dinheiro para a conta da sua mãe, porque quando falecer é o dinheiro para fazer enterro, é para fazer isso, aquilo". E todo mundo achando, tipo, credo, né, coração gelado. Sim, Não, vou lidar com essas, exato. decisões agora, que eu tenho um pouco de estado mental para tomar essas decisões, que por mais que a gente sabia que estava perto, e é igual você falou, você sabe que tá muito mais perto e visível, é É, palpável a morte ali. exatamente. É. E aí ela foi, tomou todas essas decisões que precisava, porque ela sabia que quando chegasse o momento da partida dele, ela poderia sofrer, entre grandes aspas, assim, sofrer em Exato. paz. Você pode viver seu luto, né, da forma É. que for, porque imagina, você tem que resolver tudo, você tá ali triste e você passa 2, 3 dias resolvendo coisas, né. E no Brasil é tão rápido nesse processo de quando a pessoa morre para poder enterrar. Gente, vamos Brasil, vamos mudar isso. É, Não dá. exatamente. E eu acho que a gente quem já mora fora do país já é difícil, não é fácil por várias questões, questão financeira, tudo isso tem que pesar. Você está trabalhando, você tem a condição de simplesmente ir para o Brasil no dia seguinte? Muito difícil. Comprar um voo para o dia seguinte, principalmente nessa época que o voo está super caro na Austrália, é mais uma coisa, né? A Austrália já é um empecilho, porque A gente é longe pra você caramba. chega lá 2, 3 dias depois. Eu moro no interior ainda. Eu chego em São Paulo e tenho que pegar um ônibus mais 7 horas. Enfim, é todo um processo que a gente tem que pesar, sabe? Então é muito fácil ter culpa, né? E de falar, eu devia ter ido, eu devia ter ido antes. E essas coisas a gente também não tem como adivinhar, igual eu tava lá. Se eu soubesse, eu teria ficado, né? Vou ficar mais 3 semanas aqui. Mas é isso, a gente não tinha ideia, eu voltei. É igual você também não estava planejando ir para viajar, você foi e aí tudo bem, mas é muito complicado, assim. A gente já leva de, como você falou, até de eventos felizes também, né? Você sente a culpa de, ai, não participei, sei lá, às vezes pode ser que você tenha que faltar no casamento de uma pessoa muito querida, de um familiar muito próximo, por todas essas questões que eu citei, ou outras, e é muito, é muito difícil. É muito difícil morar longe. E eu acho que principalmente na Austrália, por causa disso. De não ser barato, é bem inviável você ir para o Brasil no dia seguinte. Eu acredito que muita gente não consegue. É isso, tenho tempo, mas posso não ter o dinheiro. Tenho dinheiro, vou ter que pedir demissão do trabalho, como é que vai ficar aqui o aluguel e tudo, né? É. Quando eu fui de um dia para o outro, eu e a Carol, a gente tem uma reserva de emergência que era justamente para isso. Ela falava, olha, se eu precisar ir para o Brasil no dia seguinte, a gente tem que ter dinheiro para ir no dia seguinte, porque isso foi uma coisa que veio dela até. Ela falou, não, vamos ter uma reserva, essa reserva de emergência só para isso. Se a gente precisar comprar um voo no dia seguinte, a gente vai. Mas eu tinha acabado, eu fui 2 vezes em 3 meses e meio. Entendeu? Haja emergência, haja fundo, Haja né. fundo de emergência e trabalho. Aí eu fui, ela ficou, porque a gente tem 3 gatos, teria que fazer todo um arranjo, né, para deixar a casa sozinha, enfim. E como já era uma decisão que eu tinha tomado antes, quando eu estava com a. Mas tá sendo, assim, muito difícil, é muito recente, né, mas. É, Mas agora a minha intenção é ir no fim do ano, passar o Natal com os meus irmãos. Eu ainda penso muito neles, a gente conversa todo dia com todos os irmãos, porque agora são eles que estão aí, né? E é isso, eu acho que não faria diferença eu ter ido pelo meu pai, mas depois eu fiquei com esse
A gente sempre arruma uma coisa, né, para pensar na nossa cabeça de, não, já tô bem com isso, mas agora eu tenho a culpa de, ai, agora meu irmão tá resolvendo sozinho lá, se eu tivesse lá, talvez eu ajudaria, enfim. Aí depois vem a outra vozinha, não, calma, tipo, cada um faz uma coisa, faz o que dá. Eu fiz quando eu tava lá, eu ajudei, eu cuidei, quando dava uma folga pra minha irmã, enfim. É, mas é muito rápido, né, pra gente já trazer essa culpa por qualquer pensamento. Sempre tem. Gente, mulher já vem, parece que colocaram na gente numa das vacinas, né, Sim, de microchip aí, enfiaram uma culpa na sim. gente. Seria esse o maior desafio ou tem algum outro desafio em ser mulher ou imigrante que você já passou? Ah, é. Eu acho que é muito difícil a questão da distância. Eu sou canceriana, você também, você sabe que a gente é bem, é isso, eu sou muito caseira, eu gosto da família, eu gosto dos amigos, tenho a sorte de ter grandes amigos aqui, tenho até amigo de infância que mora aqui, então isso Isso é ajuda, baita privilégio, hein? exato, e ajuda bastante, né? Sou casada, é, e tem essa questão da gente já ser meio desapegado na nossa família, de cada um morar num canto, então isso também já ajuda, mas essa questão da distância da Austrália para emergências, eu acho que foi o que mais me pegou dessa vez, assim, porque eu sempre falo, eu sempre comparava com o meu irmão, meu irmão a gente vê uma vez por ano também, então não faz diferença, mas meu irmão tava lá, né, ele conseguiu, pegou um ônibus do Paraná, mesmo que demorou, sei lá, quase um dia inteiro, ele conseguiu ir para lá, enfim, ajudar no que pôde também. Então a gente começa a ver, tipo, às vezes a gente também vai dando umas desculpas pra gente mesmo, né? Pra gente acreditar, não, mas tá tudo bem, a gente consegue ficar. Aqui na Austrália é igual ao Paraná, e tipo, é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Mas, É, né, porque afinal Paraná também, né, vamos combinar, porque as coisas que saem de lá, Jesus. Gente, a próxima vez que os estados do sul pedirem para se separar, aceita, aceitem. Aceita. não tem esse, Sou total a eu favor. também, Pode separar. você para logo. Ah. E como ser mulher, né? Eu acho que, por exemplo, por ser empreendedora, eu tenho uma empresa e sou mulher. Eu não sou tão nova, mas eu acho que eu aparento ser mais nova. Eu sinto muito, assim, é, essa questão de homens e de sempre mansplaining, né? Sempre achar que você não sabe o que você está fazendo, ou que acha que talvez eu sou muito nova, eu não sei, ou porque eu sou mulher. É, Verdade, gente, área de TI ainda. na área de TI eu Nossa. sempre trabalhei em lugar que era só homem, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar numa empresa muito boa aqui, que eram só 4 pessoas, inclusive eu e o sogro dele, o sogro do meu. Não, desculpa, a sogra do meu chefe chama Shirley Randall, e ela é uma das 100 mulheres mais influentes da Austrália, questão de feminismo. Ela foi voluntária na Ruanda, Vanuatu, e ela foi uma inspiração para mim, assim, quando eu cheguei também. Cheguei aqui, que ela foi falar comigo, eu tô muito feliz, você é a primeira mulher que ele contrata na empresa de TI, e depois de mim ele só deu vaga para mulher, e era sempre alguém que eu indicava, foram sempre brasileiras trabalhando lá com TI, e nunca tinha tido uma mulher lá antes. E ela Que ficava massa. puxando ele, porque era uma empresa de 3, 4 pessoas, né? Mas ela também foi muita inspiração para mim. Eu ia tomar café com ela, ela me contava histórias assim. E ela tá aí até hoje, eu acho que ela já deve ter uns 90 anos. Mas sempre trabalhei com TI e hoje é isso, mesmo tendo a minha empresa, ter reunião com escola, enfim, representantes, eu sempre sinto um ar, assim, quando é algum homem que talvez aparenta ser mais velho que eu, do mansplaining, né? Eu acho que sempre rola com a gente, talvez, meu inglês não é perfeito, eu falo inglês, mas tem um sotaque, enfim, sabe? Você sempre tem aquela insegurança de que alguém tá, sempre que alguém fala, a gente tem muito isso como imigrante no geral, né? Sempre que alguém fala sorry, às vezes a pessoa só não escutou, mas a gente já pensa na cabeça, ai meu Deus, falei errado, não sei como é que fala, aí você já, aí a partir daí já Aí cagou tudo. desanda, assim, caga tudo a autoconfiança da pessoa que às vezes se acordou num dia bom, É, né? Você tá bem confiante, aquele exatamente. sorry de
puta, passou um avião aqui na hora e aí eu não escutei direito. Eu só não te escutei. Não é que eu não te entendi. Exato, exato. Então, eu acho que tem muito disso ainda. Eu ainda não tenho tanta confiança, ainda sinto um pouco disso, da questão de ser mulher, imigrante, e ter uma empresa, e de ver que, você trabalha no Tagarela? Eu trabalho. De quem que é a empresa? É minha. Sua? Sabe, umas coisas assim. Nossa, mas quando você tem? Aí umas perguntas que não tem nada a ver com. Não Não importa. importa, sabe? Mas quando você chegou Não aqui? importa. Nossa, não sei o quê. Mas é muito legal também quando são representantes mulheres de falar assim: nossa, muito legal, nossa, você é mulher, você é imigrante, você tem uma empresa. É muito engraçado como é a diferença, né? É assim, Você se... Pode ser a mesma palavra, né? O exato, nossa, mas o tom exato. você já percebe que é um nossa de admiração. Puta que massa do tipo, quase que um desdém, tipo, você é a dona disso daqui e eu sou um mero representante de uma escolazinha que me paga pouco e ainda me dá estresse. Sim, é bem isso. Mas é isso, as mulheres são mais receptivas, assim, você vê um ar mais disso, que legal, assim, e é mais outras nacionalidades, tá, na verdade, então, já claro que a maioria dos brasileiros, não sei também, eu já conheço todo mundo, os brasileiros do mercado, assim, que trabalham na escola, mas a maioria desses, assim, são outras nacionalidades. E aí lá no comecinho você falou então que já saiu do Brasil procurando, né, onde você ficaria para sempre. Sim. A Austrália então é esse lugar ou quem sabe um dia bom, você já passou 8 meses no Brasil, então você já teve aquele gostinho de: "Será que eu quero morar no Brasil novamente?" Como que é essa questão para você? Olha, eu acho que a Austrália é meu lugar. Eu sinto muito em casa aqui. Eu tenho ainda muita vontade de viajar. Eu não viajei muito, porque eu sempre trabalhei bastante. E aí, quando a gente tem férias, vai para o Brasil. Então, uma coisa que eu quero fazer ainda é viajar bastante. Quero conhecer muitos lugares. E, na verdade, o meu país preferido era a Irlanda. Eu sempre amei a Irlanda. Eu gostava da música, música celta e o verde da Irlanda. Eu era apaixonada com a Irlanda. Então, na hora de tomar a decisão de morar na Austrália ou Irlanda, eu vim para cá e já planejada, 6 meses depois, nas minhas férias, entre um visto e outro, queria ir na Irlanda conhecer, fazer uma viagem para a Europa. E aí, foi essa praticamente a única viagem para a Europa que eu fiz. E aí fiz um mochilão lá de 30 dias e fui para a Irlanda, achei maravilhoso e tudo, mas realmente falei, não, não moraria aqui, eu acho lindo, é, amei mesmo a Irlanda e tudo, mas para morar, coisa do dia a dia, clima e etc. Cinza Para mim é a demais, Austrália, gente. assim. E de todos os lugares que eu conheci, que não foram muitos, mas a Austrália é meu lugar preferido para morar. Mas é isso, eu tenho vontade de passar. Hoje, principalmente, que eu consigo trabalhar de qualquer lugar, é isso. Apesar de eu trabalhar bastante, eu não trocaria voltar a trabalhar para outra pessoa hoje, porque eu tenho essa liberdade de conseguir trabalhar de qualquer lugar. Então, eu e a Carol, a gente tem planos, passar 2 meses, talvez num país, e conhecer mesmo o país. Eu queria muito passar uns 2 meses na Nova Zelândia, uns 2 meses em Barcelona. Barcelona é A maravilhoso. gente foi uma vez, ficou 3, 4 dias lá, mas eu falei, eu queria muito ver como é a vida aqui, sabe? Mas é isso, eu acho que eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil, mas eu super passaria mais tempo no Brasil, passaria 6 meses lá direto. Mas por quê? Hoje eu falo isso porque eu não dependo do Brasil. E eu também iria morar em Barcelona, em outros lugares, porque minha vida é na Austrália, eu posso levar meu computador e continuar com a vida que eu tenho aqui, que eu não teria vontade de mudar de país, né? E, enfim, Começar de começar novo de num novo em país. outro país. E é isso. No Brasil eu ficaria mais tempo porque eu consigo trabalhar aqui, eu vou ganhar em dólar, não tenho menor deslumbre de voltar para uma cidade grande no Brasil e, enfim. Então acho que seria muito difícil acontecer de fazer uma mudança mesmo para o Brasil de novo. Mas eu acho que minha casa vai ser sempre aqui na Austrália e tomara que eu consiga fazer isso de 1, 2 vezes por ano, conseguir passar um tempo em outro lugar. 'Muito bom'. Nina,
tá mais calma, mais relaxada, passou um pouquinho a vergonha e a timidez? Ai, um pouquinho, gente. Aí eu falo bastante. Eu fico nervosa, eu vou falando, 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 mas é que, ai, não gosto de falar em público. Mas tá só a gente aqui, eu finjo que ninguém vai Pois é. escutar isso nunca, então fica super tranquilo. Essa que é a parte boa, porque depois você sabe, tipo, X pessoas, 200 pessoas escutaram, mas assim, não tem ninguém aqui. Alasca já dormiu, latiu só aquela vez no começo, gente, ele tá apagado aqui. Os gatinhos passaram por aí, Fizeram uma aqui e baguncinha ali, e aqui, mas não só. atrapalhou muito. Não, mas foi ótimo, menina, foi um prazer incrível conversar com você. Foi muito pedida, tá? Ai, Esses 3 anos de podcast já teve pessoas que pediram para trazer você. Então, muito obrigada pela sua presença. Mas então, antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. E eu estou assim ansiosíssima para o que você vai recomendar para gente. ai, nossa, que pressão! Eu queria indicar um monte de gente, né? Tem um monte de gente que já passou pelo seu podcast. A Mari também é super minha amiga, então eu sempre tenho que falar da Nutri Me Disse. Nossa, gente, Mari foi uma dessas. Ai, chama a Nina, chama. Eu falei, calma, calma, tudo em sua hora, calma. Ai, então, separei, não queria ficar muito longa também, minha listinha, mas a Nutri me disse que ela é minha Nutri, minha amiga, e eu também, nossa, eu queria agradecer muito, assim, uma coisa que eu não falei, vou voltar só um pouquinho dessa parte da questão do meu pai, assim, como eu sou uma pessoa muito reservada, não sou uma pessoa de pedir ajuda, sempre fui muito independente, mas foi muito uma experiência com os meus amigos, assim, né, minha família, que você não precisa nem pedir ajuda. Então, assim, como as coisas vieram e como eu me senti muito acolhida por todo mundo, quem estava no Brasil, quem estava na Austrália, assim. Então, é muito importante também a gente ter uma rede de apoio. Acho que é uma das coisas que eu queria falar, que eu não falei, coisa de dicas para quem mora fora e passa por essa situação, é isso. Tenta aproveitar o tempo que você tem para ir para lá normal, assim, não precisa ficar, né, se planejando nessa questão de, eu vou porque alguma coisa Uhum. vai acontecer, mas vai e aproveita para depois você ter memórias boas e de ter uma rede de apoio, assim, é muito importante quando a gente está longe, a gente ter alguém aqui, pelo menos um amigo que seja um grande amigo para conversar, ir lá, então eu me senti muito acolhida, a Mariana foi uma dessas pessoas, então queria só falar sobre amizade também, por isso também que eu escolhi minha musiquinha do Quem Tem Amigos Tem Tudo, porque eu ainda tô assim, com meu coração quentinho, sério, tipo, tive amigas médicas que foram lá conversar com meu pai, amiga fonoaudióloga foi lá tratar do meu pai, assim, todo mundo tava oferecendo, eu tava overwhelmed, assim, de assim, ai gente, será que eu não tô incomodando? E você, Ai, para com isso, mulher, porque, gente, assim, é muito a é nossa muito cara, a gente canceriana, né? puta que pariu, a gente quer abraçar o mundo, ó, faz 20.000 projetos. Ai, vamos comigo, não sei o que, fazer isso. Vamos, Vamos, vamos. guarda o nosso lá, não sei o que, vai cansar, mas vai. Agora vai a gente pedir É, ajuda. é bem isso. Mas aí foi importante, porque mesmo achar que não queria pedir ajuda, não precisava, a gente vai dar conta, a ajuda vindo, assim, é aí que a gente vê que a gente precisava sim, e que foi ótimo sim, e que talvez pensar em pedir mais ajuda quando precisar, porque foi muito, muito importante. Então, falei da Mara, lembrei disso, mas queria indicar a Nutri Me Disse. Queria indicar um projeto muito legal também, daqui da Austrália, que é do Quintal, que é da Cris, né? A Cris e o Mo, o marido dela. Eles fazem um projeto eles fazem comida e fazem até eventos específicos e, sabe, coisas orgânicas. Ela tem uma hortinha na casa dela, enfim, é um projeto muito maravilhoso. A gente usa muito eles aqui em casa. Eles sempre vêm entregar comida aqui pra gente e é uma comida maravilhosa. E também a Marcela Falcão, que é super parceira no ativismo, a Sugar Mama Cakes, ela estava sempre em todos os protestos, ela mesma organiza, enfim. No Fruits a gente fala que a gente tem alguns aliados também, né? Tem poucas pessoas héteros que fazem parte do grupo Fruits, mas a Marcela é uma delas, que ela está em todas com a gente, a Débora também, que
é hétero e faz parte do Fruits. São pessoas que voluntariam, né, nos projetos que a gente tem. Então, assim, são aliados super, super bacanas. Então, queria indicar as 3 de projetos, que tem projetos na Austrália. E queria indicar 2 séries, que é a Made e a Unbelievable. Unbelievable, yeah. Que a Made é sobre uma mãe solo, né, que tá saindo Eu não consegui passar do primeiro Nossa, episódio. é forte. As Por duas isso, não séries são consegui. fortes. E assim, é engraçado porque a gente acaba indicando coisa para outras mulheres verem, né? Mas a gente já sabe daquilo tudo. Quem precisava ver são Uhum. os caras, Né? enfim. Mas todo mundo, quanto mais a gente conseguir divulgar, porque são 2 séries baseadas em fatos reais sobre problemas diferentes que são fortes. A Made é sobre mãe solo saindo de um relacionamento abusivo, né? E aí, se a gente vê, a gente fica assim, nossa, é assim mesmo, é assim mesmo. E, enfim, mas traz a reflexão, né? E quando você vê de fora ou vê aquilo ali acontecendo, fala, gente, não é possível, não é possível, enquanto a gente já passou por isso. Então, eu acho uma série muito importante de assistir, lógico, né? Se tiver algum trigger, não assista. E Unbelievable também, que é sobre um caso de abuso sexual, que é o processo mesmo de como que isso é tratado na delegacia. Por que será que a mulher não denuncia, né? Tipo, como que isso é tratado em cada etapa do processo e a gente fica, meu Deus, até quando? E é sobre um caso real também, tem uma atriz australiana, e então são 2 séries sobre problemas sociais que eu acho muito bem feitas as séries e que vale a pena assistir. Nossa, a do Unbelievable é literalmente, gente, é É, inacreditável, porque a maneira como eles é, contam, né, a história e toda a interação com a polícia. E aí chega uma hora que você tá ali do lado deles, acreditando é, junto, ou não, ou é, desacreditando a vítima, é. porque E na verdade é assim muito que importante para as mulheres também, porque eu acho que acontece, como você acabou de falar, acontece muito, das vezes a gente fica, ai, será? Né? E traz bastante reflexão a série. nossa, não foi foi forte, mas foi muito boa. A Maid eu não consegui ainda, não rolou. Vale a pena. É pesado. Eu acho Hum. que é que eu também assisti uma vez só, né? E já faz um tempo, mas eu acho que ela começa já com o problema assim mais pesado. Não que fique mais leve, mas não tão gráfico, talvez. Eu acho que talvez você passar ali do primeiro episódio, você vai conseguir chegar até o final. Bom, as minhas indicações são bem mais leves, então, gente, vocês vão lá, assistam esses 2, aí vocês vão ficar tipo: "Gente, eu preciso de uma coisa mais, ai, filminho sessão da tarde, alguma coisa para dar risada". Sim. O primeiro é um filme na Netflix, ambos eu assisti nesse fim de semana. Eu estava num dia, assim, tipo, eu tive, prova de triatlo no sábado, e aí eu estava: "Gente, eu preciso vegetar no sofá e não fazer nada", então fui, fiz uns negócios que eu tinha que fazer até na hora do almoço, eu falei: "Pronto, momento sessão da tarde". Aí assisti um filminho legal, aí eu falei: "Não, quero mais". Aí assisti um que chama The Half of It, que em português é Você Nem Imagina. Hum, Coisinha mais fofa, filminho sessão da tarde, passa numa cidade minúscula no interior dos Estados Unidos. A protagonista é uma menina, chinesa, mas que mudou para os Estados Unidos com 5 anos de idade, ou seja, né, uhum. cresceu ali, é americana e ela vem de trabalho de escola. Tem uma pitadinha aí da imigração, Sim, né, o que muitos estudantes fazem, né. Enfim, não vamos entrar né? Fingir nessa que não. discussão, mas ela faz isso, e aí um cara do time de futebol americano da escola pede para ela ajudar a escrever
uma cartinha de amor. E aí vai passando aí por essa trama. É bonitinho, gente, é legal ver essa coisa de escola. Tem um pouquinho de gatilho pra gente, né, lembrando de como que foi a nossa época de ensino médio, né, que para muitos de nós não foi uma fase muito agradável, para alguns foram, mas enfim. É bem gostosinho de assistir e se quiserem aí, ó, a gente pula os próximos 30 segundos que eu vou dar spoiler. A menina, a protagonista aí, gosta de meninas, então não vou falar se ela é lésbica ou é bi, porque não fala, mas ela gosta de meninas. E, e aí, então, mostra essa parte extremamente religiosa da cidade pequena. Os dois acabam virando amigos, e aí, quando ele percebe que ela é diferente, aí ele fala: Você vai pro inferno. Ai, gente, eu tinha que cortar o coração. Nossa, ai, vou assistir. Mas mesmo assim, não é. É leve. Tem essa leve crítica social, mas não chega a ser pesado. Então, é muito bonitinho. Vale super a pena assistir, Intercala com os meus. Assisti o meu, um da Bar. né? Vai um ali. E aí, o próximo é uma série na Netflix curtíssima, tem só 2 temporadas, um total de 15 episódios. Eu comecei a segunda temporada. Tudo isso foi no domingo, tá? Nossa, Aí já eu tô assim fui, também. engatei ali. Em inglês chama Bonding. Em português, gente, na Netflix tá como Amizade Dolorida. Uhum. Protagonista é uma mulher que tá fazendo faculdade de psicologia e ela também trabalha como uma dominatrix. Hum. E aí ela recruta o amigo gay dela da da como que é o nome, gente? Do ensino médio para ser o assistente dela, Ai, meu Deus. que ela precisava do assistente, enquanto ela trabalha ali no mundo, né, mostrando então um pouco esse mundo de BDSM. Episódios, assim, curtíssimos, 17, 20 minutos no máximo. É extremamente engraçado, com momentos de tipo: "Jesus amado, eu não acredito que isso esteja acontecendo". E não é, tipo, necessariamente julgando as pessoas pelos seus fetiches, é tipo Sim, não é por isso, mas é umas piadas muito ali, é um humor muito, ácido. sim. Ah, Mas você dá risada, aprende um pouco. Gente, tem um pouco das possíveis, assim, caricaturas desse universo. Rolou crítica sobre isso, principalmente na primeira temporada. Dizem as críticas que melhoraram na segunda, mas é engraçado de ver, esse mundo do menino, bem envergonhado, gay, entrando nesse mundo aí que ele precisa se impor mais. Olha, é interessante. vale as risadas. Vale as risadas. Também com algumas críticas ali que faz muito bem, mas sempre com muito humor. E é que de vez em quando a gente não precisa assistir esse monte de coisa cabeçuda, que faz parte, mas é bom dar uma intercalada, porque senão a saúde mental fica como no Sim. chinelo, né. Ai, gente, aí, nossa, Nina, nem perguntei, durante todo o negócio. Dá seus arrobas pra gente então, onde as pessoas te acham, onde acha a Tagarela, o Fruits, né, recomendações, indicações, venda os seus jabás também. Ai, maravilha. Não, a Tagarela é principalmente no Instagram, então é Tagarela underline AUS de Austrália e o Fruits from Brasil, Brasil com Z, acha no Instagram também, é o principal, e aí é isso. Se você é, é membro da comunidade LGBTQIA, mas manda uma mensagem no inbox pra gente no Instagram, que a gente coloca no Facebook. No Facebook a gente fala mais, né? Alguém faz uma pergunta, a gente divulga várias coisas. E no Instagram a gente divulga também, principalmente, os eventos públicos. Então, mesmo se você não for, mas se você tá afim de talvez ir numa festinha e dançar sem ficar pensando, ai, será que tem um cara que vai aqui me encher o saco? Enfim, é super legal a festa do Fruits, a gente tenta tocar bastante música brasileira, a maioria das músicas são brasileiras,
E a tagarela Ai, já fui. Abril do ano passado, gente, foi babado. Muito boa. Pena que eu não consegui ficar muito. vai de novo. Normalmente a gente faz na última sexta do mês. Não é garantido, então sempre dá uma olhada no Instagram que a gente divulga. E a gente tem outros eventos, e os eventos são sempre abertos. Quem quiser participar da yoga, quer jogar futebol, não é necessariamente exclusivo para a comunidade. Mas pelo menos é um lugar que a gente se sente mais seguro, né? Principalmente fazer yoga, tem os meninos, às vezes, enfim, né? A gente já sabe como é o mundo. Mas tem a cota hétero, vocês serão super bem-vindos. Quem quiser participar. E a Tagarela, isso é uma agência, né? Maioria mulheres, maioria LGBTQI+. A gente trabalha com todos os tipos de visto de estudante, visto de imigração, visto de trabalho, qualquer visto. Se tiver alguém precisando de alguma ajuda, é só mandar uma mensagem no inbox. Eu acabo que tomo nesses dois. Eu tenho meu Instagram é fechado, porque é o único lugar ali que eu tenho que não é de trabalho. Então eu não tenho muita rede social pública. Mas estou sempre por aí. Estou lá no Facebook, Nina Caxambu. Normalmente você me acha como Nina Caxambu nos lugares, mas também Nome artístico. E por aí. E também, a gente não falou dos gatinhos, eu vou falar rapidinho, se tiver. Esqueci dos gatinhos, gente. Eu tinha colocado na pauta e esqueci dos gatinhos. Bastante, Não. a gente falou muito já. Fala da ONG dos gatinhos, pelo menos aqui na indicação. Isso, trabalho com 2 ONGs, que é a Whiskers & Co., vou te mandar o nome aí, e o Inner City Strays. Então, se alguém também tiver a fim de voluntariar, fazer foster, que é dar lar temporário, porque a gente sabe que imigrante, né, não tem uma certeza que vai ficar aqui, mas pode ajudar a gente com lar temporário. Normalmente é de 1 a 3 meses, você fica cuidando do gatinho até ser adotado. Ou alimentar gatos de rua, que a gente alimenta gatos de rua. Tem vários bairros da Austrália, então quem tiver a fim de fazer um trabalhinho desse com bichinhos, manda uma mensagem para mim também, ou ali no Fruits ou no Tagarela, que aí eu explico como faz. Gente, vai estar tudo anotado na descrição do episódio. Depois a gente faz o post da Lupa Cultural também. Nina, é um prazer, assim, incrível de finalmente ter conhecido, pelo menos que virtualmente. Mas muitos pedidos, saiu o encontro, amei. Nem choramos, viu? Do como falamos, como achamos, prevemos que ia rolar. Sim. Mas foi incrível, gente. Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. Vão lá prestigiar também o trabalho da Nina. E vão alimentar os gatinhos de rua aí também e fazer lar temporário para quem precisa. Obrigada, muito obrigada, Bá. Finalmente também adorei. Eu sempre fico assim, que eu tenho muita vergonha de fazer esses tipos de programa, mas finalmente a gente fez e agora tô tranquila. Podemos fazer de novo outro dia. Que bom. Ai, gente, agora sim, né? Ai, que bom, gente. Muito obrigada. E olha, gente, um beijo para o editor que vai receber esse episódio literalmente assim que eu parar de gravar e vai já editar tudo pra gente ir pro ar no sábado. Nossa, boa sorte. Pode cortar o que quiser aí. Vai cortar nada, deixa até o Alasca, viu, Felipe? Ótimo, obrigada. Um beijo para quem escutou a gente e até o próximo. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente, e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente, com o preço de um café, vinho ou uma água, no buymeacoffee.com/mulheresime, link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.